Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, o seu programa sobre o mercado internacional. O mercado internacional que hoje apresentou um movimento positivo, né? Um dia mais verde aí, especialmente para os mercados americanos, os principais índices subindo mais de 2%, continuando um repique que foi iniciado já no final da semana passada, depois de quedas muito consistentes e sinais bem negativos nos gráficos na semana passada. O mercado apresenta aí um repique, uma recuperação, né, dessas quedas, pelo menos parcialmente. Nós tivemos uma certa diminuição da tensão geopolítica. Nós temos o secretário de Estado americano na Arábia Saudita para negociar aí o caso do jornalista que aparentemente foi assassinado pelo regime na Turquia e que criou a possibilidade de imposição de sanções à Arábia Saudita. Eu já apresentava ontem a ideia, né, que seria muito difícil imaginar sanções ao país que regula a oferta mundial de petróleo, especialmente no momento que os Estados Unidos buscam estabilizar, né, o equilíbrio entre oferta e demanda, aumentando a oferta. A Arábia Saudita é o único país que pode fazer isso, para não haver aí uma escalada do preço do petróleo que pressionaria a inflação nos Estados Unidos. Então nós temos aparentemente uma negociação em curso, onde a Arábia Saudita diria, né, que tal atrocidade não foi autorizada pelo regime, teríamos aí algum jogo de cena diplomático e no final nada aconteceria, né? Então o mercado diminuiu um pouco a atenção em relação a esse assunto e o que fica, né, na pauta e vai ficar nos próximos dias é a apresentação de resultados do terceiro trimestre, que já começaram pelos bancos e trouxeram aí novidades positivas, né? As empresas americanas seguem com crescimento forte de lucro. Hoje, após o fechamento do pregão, foi a vez de Netflix, que demonstrou um aumento da sua base de assinantes maior do que esperado. Esperava algo em torno de 5 milhões e meio de assinantes e nós tivemos quase 7 milhões de assinantes. A Netflix chegando então a 137 milhões de assinantes ao redor do globo. O papel chegou a subir mais de 14% no aftermarket após a apresentação desse resultado e agora, né, apresenta uma alta no after de 11,46%, basicamente testando um topo anterior, né? O mercado então fez um movimento de alta importante aqui no aftermarket e isso sugere alguma pressão compradora para o setor de tecnologia amanhã, né? O Triple Q, o ETF mais ligado à tecnologia de Nasdaq, já apresenta uma alta de 0,6% no aftermarket por conta disso. Nós vamos ter uma série de empresas do setor apresentando aí resultados nos próximos dias. Por enquanto, se trata aí de um repique, de uma correção da forte queda dos pregões anteriores. E a forma que esse repique vai se apresentar pode confirmar para nós aquele sinal técnico de reversão de tendência que nós vimos na semana passada, ou diminuir a chance de uma reversão e sugerir que se tratou apenas de uma correção dentro dessa tendência de alta mais longa. Por que eu vejo que pode ser aí de fato uma reversão e não simplesmente um repique, né? Essa queda forte que o mercado fez? Porque nós tivemos aí a perda de suportes importantes, como a média de 200 períodos, nós tivemos a perda, né, o rompimento de uma LTA mais longa, nós já apresentamos aqui, então está aqui, né, a perda da média de 200, que é essa média em verde, a perda da LTA, uma queda muito aguda, com volume bastante forte, e uma série de divergências nos indicadores. O setor líder, né, que é o setor de tecnologia, demonstrou também divergência em relação à última alta do S&P. Nós temos vários dados aí macroeconômicos sugerindo que o mercado está maduro para uma correção, apesar de ser muito difícil acertar o ponto exato dessa correção. Nós temos uma alta das taxas de juros, que não deve diminuir tão cedo por conta desse aquecimento do mercado, por conta de um déficit americano maior do que o esperado e por uma série de outros fatores, né? Já 10 anos de uma tendência de alta já estaria maduro o mercado para essa correção. De qualquer forma, seguimos acompanhando.
Do ponto de vista de Brasil, tivemos a manutenção de uma expectativa positiva, né? O mercado de emergentes hoje ajudou, subindo algo como 2%, enquanto EWZ fez uma alta aí de 3%. Né? A expectativa de confirmação, né? Ainda faltam um pouco menos de 2 semanas para as eleições, mas a expectativa forte de confirmação de Bolsonaro como presidente eleito, a não ser que aconteça uma verdadeira reviravolta aí gigantesca, né? Uma hecatombe. Nós temos aí praticamente 16, 17 milhões de votos de distância pela média das pesquisas, né, e por uma série de outras métricas. Teria que haver um fato muito significativo para que isso fosse modificado. Então, mantemos aí uma pressão compradora em ativos brasileiros e uma pressão vendedora no dólar norte-americano com a acomodação do cenário, que hoje voltou a testar um suporte por volta de 3,70. Né? Então, temos que observar agora, né, o comportamento do mercado externo e mercado interno para entender um pouquinho esse movimento de Brasil. Do ponto de vista interno, temos aí um fluxo positivo e devemos ter a manutenção desse fluxo por algum tempo, por conta do noticiário eleitoral, e vai depender bastante também das posturas em relação às propostas, né, de Paulo Guedes para a economia, manutenção dessas propostas, a capacidade de aprovar as reformas que o país precisa. Então o mercado vai parar de olhar para a corrida eleitoral em si, que parece, não digo decidida, né, mas muito encaminhada, e observar aí os detalhes da formação do governo e da colocação em prática da agenda de reformas que o mercado financeiro está tão ávido em ver aprovadas. Né? E do ponto de vista externo, a gente tem que observar de perto como é que vai evoluir a situação, o mercado, especialmente o mercado de bolsa, o mercado de treasury, sugerindo talvez tempos mais complicados aí pela frente em algum momento num futuro próximo. Ok? Nós vamos acompanhar o desenrolar dessa situação. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.